Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Vitor Guilherme e vamos para mais um de Papo na Bíblia, que é um quadro aqui no canal onde eu busco discutir sobre os mais variados assuntos com irmãos em Cristo dentro de uma perspectiva bíblica, né? E para quem acompanha o canal sabe que eu tenho lançado alguns vídeos falando sobre as doutrinas da graça. Já falei sobre a depravação total, sobre a eleição em Cristo, sobre a expiação eficaz e hoje eu estarei falando sobre a graça irresistível. E para me ajudar a desenvolver esse tema, eu estou aqui com um irmão em Cristo, meu xará, Vitor Codeman, ele que é ali da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, ele que é um membro ativo, um cristão reformado e sempre disposto a servir a Deus com os seus dons. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo, graça e paz, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, aí do outro lado da telinha. Meu nome é Vitor, xará do Vitor Guilherme aqui, como ele falou. Me sinto honrado, né, de poder participar, né, desse vídeo expondo, explanando, né, sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma honra, sempre uma honra. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitor. Então vamos começar definindo os termos. A graça. A palavra graça ela vem do grego charis, que deriva do verbo charomani, que significa favor e merecido. A graça irresistível se refere à eficácia da graça de Cristo, que transforma e regenera por meio da pregação aqueles que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo, pelo beneplácito de sua vontade e para o louvor da sua glória. É importante ressaltar que a graça irresistível não significa que até certo ponto o homem não pode resistir, porque na verdade o homem não faz nada melhor nessa vida do que resistir a Deus, por conta de sua natureza pecaminosa, totalmente depravada, como diz em Romanos 3, diz que o homem não sabe, não entende e não deseja o que é bom. Quando nós falamos de graça irresistível, estamos querendo dizer que, em última instância, e aqui usando até um termo jurídico, quando o processo está transitado em julgado e não cabe mais recurso, Deus ele vence essa resistência. Como diz o R.C. Sproul, falecido, e o teólogo John Piper, Deus sobrepuja essa resistência. Porque, de fato, quando Deus quer, quando Deus escolhe, ninguém pode resistir à sua vontade. Esse é um princípio da soberania absoluta de Deus, que a gente encontra por toda a Bíblia. Daniel capítulo 4, versículo 35, ele diz assim: e Deus, segundo a sua vontade, opera com os exércitos dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Existem outros versículos, como Isaías 46, onde Deus diz: os meus desígnios prevalecerão e eu farei toda a minha vontade. Isaías 43, agindo Deus quem impedirá? Jó conclui: nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Então são inúmeros versículos que mostram a soberania absoluta de Deus em relação a tudo que acontece no universo. Isso a gente precisa deixar claro aqui também. Agora, perceba que a soberania de Deus em relação à graça irresistível, quando você vai para o livro de Romanos 8, versículo 30, ele fala que aqueles a quem predestinou, a este chamou, a este justificou. Então, é um chamado eficaz. Aqueles a quem Deus chama, ele justifica. E como a justificação só vem pela fé, aqueles a quem Deus chamar crerão e abraçarão a mensagem do Evangelho. Essa é a nossa confiança em Cristo. Você percebe que está tudo interligado. É o que nós chamamos, Vitor, de chamado eficaz. Que não quer dizer que Deus faz um convite para que o próprio homem faça algo por Deus. O chamado eficaz quer dizer que Deus faz algo no homem por meio da pregação do Evangelho. Seria esse o conceito. A gente percebe isso por toda a Escritura. É por isso que os teólogos definem a diferença de chamado externo e chamado interno. O chamado externo é algo feito por Deus a todos, eleitos e não eleitos. O chamado interno já é uma obra específica do Espírito Santo que atua na vida dos eleitos. O chamado externo é uma obra do ser humano, o chamado interno é uma obra do Espírito Santo. Por isso que em Mateus 14, 22 diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ou seja, todos ouvem a mensagem do Evangelho, todos têm essa oportunidade, mas apenas os escolhidos de Deus, de fato, eles abraçam essa mensagem. É isso mesmo, Vitor? É exatamente isso aí, é isso que eu creio, é isso que a Bíblia nos mostra, né? É isso que está na Bíblia em relação a, como o Vitor falou, em relação ao chamado externo.
ou a gente pode chamar também de chamado geral, né? A gente pode se referir a esse termo de chamado geral, é justamente o chamado que o homem pode resistir, que é o chamado externo. Porque, por exemplo, tem muita gente que vai falar sobre a resistência ao Espírito Santo e coisa do tipo. Esse chamado externo, que é a pregação do Evangelho, os homens em si, eles podem resistir. Inclusive, muitos de nós já resistimos esse chamado, né? Antes de sermos chamados internamente. Então, esse chamado externo é justamente onde está a resistência. É a única forma que você pode resistir ao chamado de Deus, é esse chamado externo. O chamado interno, no caso, já é a obra redentora do Espírito Santo, já é a ação do Espírito Santo. Muito bom. É verdade. E é verdade, muitas pessoas acham que essa graça irresistível, Vitor, se refere a algum tipo de coação de Deus, em que ele força a pessoa a aceitá-lo. Como é que funciona isso? Certo. Cara, não existe uma coerção da parte de Deus no sentido de ele abusa e digamos assim, é algo que não é voluntário seu, porque lá em Filipenses 2,13, inclusive eu estou com a Bíblia aberta aqui, a referência é essa, Filipenses 2,13, para você mesmo ler na tua Bíblia, Paulo vai falar o seguinte: assim, meus amados, a partir do 12, na verdade, 2,12 e depois o 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. E aí ele vai falar uma coisa muito interessante, olha o que ele diz. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a respeito da salvação, como estamos falando da graça irresistível no caso, né, Vitor? Filipenses 2,3, quando Paulo fala isso, ele está dizendo, olha, o fato de você querer aceitar, digamos assim, né, como na nossa experiência ordinária a gente poderia dizer, o fato da gente querer ouvir o Evangelho, da gente tomar aquilo para a nossa vida, esse fato de por vontade própria, né, não algo que vem de uma coerção, mas por uma vontade própria você dizer, caramba, eu quero isso que ele está pregando, isso é o que está gritando no meu coração. É o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus que opera isso em você. Muito esse bem. Fato de você querer participar do reino de Deus, você querer se arrepender dos seus pecados, é o próprio Espírito Santo que causa esse querer dentro de você. Então não é de forma alguma uma coerção, digamos assim, da parte de Deus. É como até o John Piper ele falava, né, que Deus ele dispõe a vontade do homem ao seu amor. Isso, né? Exato. Não é algo que ele vem e puxa você. Isso, né? Não é tipo, Deus está com a arma na tua cabeça falando assim, você vai aceitar a salvação, você vai ser salvo. Não é. Ele causa assim, né? Dentro de você o querer. Né? Ele literalmente controla as intenções, as suas intenções, seus intentos, os seus desejos, entendeu? Do teu coração, para que você simplesmente chegue de braços abertos e diga, Senhor, eu me arrependo. É isso que é o lindo, né? Isso que é o lindo da salvação. É maravilhoso, né? É a obra do Espírito Santo. E outro questionamento que as pessoas fazem muito, Vitor, em relação a versículos que falam sobre homens resistindo a Deus, como por exemplo, em Atos capítulo 7. Ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, e por isso vocês são iguais aos vossos pais. Eu queria explicar um pouquinho esse versículo aqui, para você entender. Primeiro, é o que eu já disse no início do vídeo. Resistir ao Espírito Santo é a coisa mais normal que o homem faz por conta da sua natureza caída. Segundo, a gente precisa se atentar aqui, nesse versículo específico, ao contexto em que está sendo dito aqui. Né? Quando Pedro fala essas palavras, ele está dizendo, se referindo aos israelitas, que constantemente resistiam às ordenanças de arrependimento dos profetas do Velho Testamento. Então ele está querendo dizer que aquele povo a quem ele está se dirigindo está fazendo a mesma coisa que os seus ancestrais. Perfeito. A ideia é essa. Mas terceiro, e aí eu peço sua atenção aqui. Existem dois aspectos aí da vontade de Deus. A vontade prescritiva e a vontade decretiva. O que significa isso, Vitor? A vontade prescritiva, ela significa que Deus ele estabelece mandamentos que podem ser resistidos. A vontade decretiva, e aqui você precisa abrir sua mente aqui para a palavra de Deus. Deus, ele decreta aquilo mesmo que ele proíbe. Vamos lá. A morte de Jesus, ela foi determinada por Deus, utilizando-se de um meio
que Deus proíbe. Não Perfeitamente, matarás. perfeitamente. Deus não está sujeito a nenhum tipo de lei. Deus, ele é o legislador. Exato. Vamos pegar um outro exemplo para você não se confundir aí. Deus, ele condena a mentira, os seus mandamentos. Mas em 2 Crônicas 18, diz que ele mesmo colocou o espírito de mentira na boca dos profetas para enganar o rei Acabe, que estava querendo ir para uma guerra que ele nunca deveria ter ido. Vamos pegar mais um exemplo. Ezequiel 14:9 também, né? Ezequiel 14:9, né? O Senhor diz, se o profeta for enganado, eu, o Senhor, enganei esse profeta. Perfeito. Vontade prescritiva, vontade decretiva. Exato. O que Lutero chama também de vontade oculta e vontade revelada. Lá, como está segundo lá em Deuteronômio 29:29. Que bacana. Muitas coisas estão encobertas, Isso, né? Que ele exato. fala. Perfeitamente. Perfeito. Um outro exemplo que a gente pode ver também é o de Faraó. Deus, ele ordenou que Faraó libertasse o povo. Mas, ao mesmo tempo, Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não libertasse o povo tão rapidamente. Percebe? Vontade prescritiva, vontade decretiva. O que se aplica ao Criador não se aplica à criatura. E um último exemplo, Deus ordena que o Evangelho seja pregado a todos, mas ele impediu, através do Espírito Santo, que Paulo fosse pregar na Ásia e na Bitínia. E outra Vontade coisa, prescritiva e decretiva. ele chama a todos, digamos assim, né? Mas ele mesmo diz, o próprio Jesus diz, né? E Isaías também diz, que eu não lembro agora se é Isaías ou Jeremias, mas que fala que ele endureceu aos judeus para que os judeus não aceitassem, né? Que eles rejeitassem a Jesus. Então quer dizer, Deus, ele chama todo mundo, mas ao mesmo tempo que ele chama todo mundo, ele endurece alguns para que eles não aceitem o chamado. Exato, exato. E isso é justamente isso que a gente está falando. Resistir ao Espírito Santo não significa que a vontade e os planos de Deus foram frustrados por causa dos homens. Na vontade prescritiva, Deus ordena o arrependimento a todos. Na vontade decretiva, ele salva os eleitos. Exatamente. Essa é a ideia. Existe uma grande diferença aí, tal que você falou, Vitor, entre você querer ordenar o arrependimento e você querer salvar. Muitas vezes Deus ordena o arrependimento, e aí vem o que você falou, para endurecer ainda mais o coração do réprobo. Por exemplo, a gente vê nas parábolas de Jesus, lá no livro de Marcos, no capítulo 4, não lembro o versículo, acho que é versículo 12. Por que Jesus contava parábolas? Muitas vezes era para que vejam e não percebam, para que ouçam e não entendam, não se convertam, nem sejam perdoados os seus pecados. Né? Então, a gente precisa entender esse princípio da soberania de Deus absoluta sobre tudo. É interessante ele falar sobre isso, porque isso que ele falou, para que eles não fossem perdoados e não se arrependessem, é para que se cumprisse o decreto de Deus. Então aí a gente vê a vontade decretiva e a prescritiva de Deus. A decretiva, que diz respeito ao decreto, era o plano tripartido de Deus. Perfeito. Que ele ia mandar Jesus para a salvação para os judeus teriam de rejeitar a salvação para que a salvação chegasse aos gentios. Exato. Então isso tudo faz parte do decreto de Deus, porém, na vontade prescritiva ele disse, arrependam. Muito louco, né? Diga aí. Mas é maravilhoso. Quando a gente se submete a essa verdade, a gente entende que nada acontece por acaso. A soberania de Deus é muito grande. Em Isaías, no capítulo 14, veja o que Deus diz. O que eu pensei se sucederá, e o que eu determinei assim se efetuará. Deus é aquele Deus que anuncia o fim desde o princípio. Então essa é a ideia da soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. E como nós entendemos isso, nós sabemos que se Deus pensou em salvar, Ele vai salvar. Aquilo que Deus planejou, Ele vai cumprir, né? E como nós sabemos que nem todos serão salvos, a implicação óbvia é que Deus não pensou em salvar todos, senão todos seriam salvos. É uma questão, né? Até uma questão de premissa mesmo. Basta você juntar os versículos, você vai perceber isso. Porque Ele é soberano e Ele pode fazer isso. Né? Ele não escolhe dentre santos, né? Ele escolhe dentre pecadores. Eu gosto muito do exemplo que Paulo usa em Romanos 9, que a gente começa a perceber Deus como um oleiro, né? Que ele faz da mesma massa que ele quer, um vaso para ira e um para honra, e que ele é arbitrário, né? O Gordon Clark, por exemplo, diz que Deus é ex-lex, né? Que ele não tem lei, como o Vitor falou aqui. Então é assim, cara, Deus faz e quem és tu, caro amigo? Para discutir isso com Deus. Perfeitamente. Perfeito, gente. Então, é essa ideia que a gente precisa pegar aqui.
Se você continuar insistindo na ideia de que Deus quer salvar todos, infelizmente a conclusão que eu posso chegar, que o Vitor pode chegar, é que você está dizendo que os planos de Deus podem ser frustrados pela vontade do homem. Exatamente. Não tem como concluir algo diferente. A Bíblia é clara. A Bíblia é muito clara. Isaías 55, para encerrar aqui, está escrito assim: assim como a chuva e a neve caem dos céus, fazem regar a terra e brotar a semente, assim será a palavra do Senhor. Não tornará para ele vazia, mas fará o quê? Aquilo que lhe apraz. Perfeitamente. E prosperará naquilo para o qual foi enviado. E a respeito da graça irresistível, eu queria só citar um texto aqui, que é o Atos 22, a partir do versículo 3, que Paulo começa a falar algumas coisas. Ele diz o seguinte, ó: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso. Quer dizer, Paulo judeu, criado aos pés de Gamaliel. Então, assim, Paulo, inclusive, estava presente na morte, no apedrejamento de Estevão, né? Sim. E você percebe que ele era um homem cruel, ele já tinha a consciência dele cauterizada, basicamente, e ele ia muito pela questão da lei. Cara, imagina, discípulo de Gamaliel. Só isso, né? Todo o ensinamento da lei o Paulo era o bichão, digamos assim, né? E do nada, quer dizer, ele resolveu se arrepender, né? Ele resolveu. Como isso? Por quê? É uma coisa pra gente se perguntar muito. Então a Bíblia deixa claro. Por isso que o próprio Paulo, ele reconhece isso. Ele diz em Filipenses 2,13, né? É Deus quem opera isso. O querer e o realizar em você, segundo a salvação, é Ele. Então, claro. por isso que, inclusive, Jesus diz, né? Que Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é te recalcitrar contra os aguilhões. Então, quer dizer, Paulo era endurecido no coração, o coração dele era duro, ele resistia sempre. E aí o nosso Senhor Jesus Cristo, com toda a misericórdia e graça, alcançou a Paulo, porque pela vontade decretiva de Deus já havia um plano para Paulo, que era de sofrer pelo Evangelho e dar o início a tudo isso que estamos vivendo hoje, né? Que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Maravilha, maravilha. Eu ainda queria falar um pouco aqui sobre o jovem rico, mas não vai dar tempo de falar nesse vídeo hoje, certo? Porque muitas pessoas usam essa ideia do jovem rico ter resistido a Deus, a um convite de Deus. Existem algumas considerações a serem feitas. De repente, no próximo vídeo, a gente pode até falar um Graça pouco mais. Irresistível, parte 2. Parte 2, né? Aí já fica aí a dica, já fica o convite Com aí. certeza. Né? Vitor, suas considerações finais, então, em relação ao tema. Rapaz, a graça é algo maravilhoso de Deus e que não é graça se você merecer. Se você merecer, não é graça. Graça é um favor imerecido. Então, assim, como a Bíblia deixa claro, não é por obras. A salvação é somente pela graça, somente pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que eu digo pra você é: a graça de Deus não é algo forçado, tá? Deus não tá forçando você ali, você vai se arrepender, não. Ele opera em você o querer, e nós chegamos como pecadores miseráveis e dizemos: Senhor Jesus Cristo, eu preciso de Ti, sozinho eu não consigo. Isso é a graça irresistível. E as minhas considerações finais é um exemplo ilustrativo. Imagina aí que você está com fome e alguém chega com um hambúrguer. É irresistível, né? É irresistível. Imagine aí que você quer viajar e alguém te oferece uma passagem para Paris. Irresistível? É irresistível. Imagine que você precisa de um emprego e alguém oferece para o seu emprego. Irresistível? É irresistível. Agora imagine você, o homem morto, com seus delitos e pecados, o homem que é filho da ira de Deus, filho da desobediência, que ele age segundo as inclinações da carne e os pensamentos. E aí ele recebe, então, aquela oportunidade ali de experimentar o verdadeiro prazer em Cristo. E a verdadeira paz que excede todo entendimento. Como é que alguém pode resistir a isso, né, Vitor? Verdade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. Vitor, muito obrigado aí pelo Imagina, convite. eu que agradeço. A gente pode até falar um pouco mais sobre o Jovem Rico numa próxima oportunidade. Com certeza. E outros temas também, Com certo? certeza. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. No nome de Jesus.